De 1650 a.C., o papiro do escriba egípcio Amés, o mais antigo matemático cujo nome a história registrou, contém alguns problemas que envolvem equações de primeiro grau. Na mesma época, vários tipos de equações de segundo grau foram tratadas pelos babilônios. Com a evolução dos processos de resolução, da notação e da representação gráfica dessas equações, surgem os conceitos de função de primeiro e segundo graus que regem um número incontável de fenômenos. Vejamos os tópicos da aula. Definições das funções de primeiro e segundo graus, os processos de obtenção de raízes e as representações gráficas. Função constante, quando todos os elementos possuem a mesma imagem. Observe na tela. f de R em R é uma função constante se a cada x associa o mesmo elemento b. Graficamente, temos uma reta horizontal. A imagem da função é o elemento b. Vejamos uma questão de aplicação. No movimento de queda livre, a aceleração permanece constante e igual à da gravidade. Função identidade, quando todos os elementos são iguais às suas imagens. Observe a definição. f de R em R é uma função identidade se a cada x associa o elemento x, o próprio x. Graficamente, temos uma reta que passa pela bissetriz dos quadrantes ímpares. Vejamos uma questão de aplicação. Quando uma pessoa se afasta de um espelho, sua imagem se afasta, mas em sentido contrário. A distância da imagem em função da distância da pessoa é uma função identidade. Função linear. Vejamos a definição. Observe o quadro. f de R em R é uma função linear se a cada x associa o elemento ax, com a real diferente de zero. Graficamente, temos uma reta que passa pela origem. Vejamos um exemplo de aplicação. Durante o movimento de queda livre, a velocidade aumenta linearmente com o tempo. Vejamos agora a última definição de função de primeiro grau, a função afim. Observe no quadro. f de R em R é uma função afim se associa a cada x o elemento ax mais b, com a real diferente de zero. Graficamente, temos uma reta não paralela aos eixos. A é o coeficiente angular, indica a inclinação da reta. A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. B é o coeficiente linear, indica onde a reta encontra o eixo vertical, pois para x igual a zero, pela função temos y igual a b. Raiz. Vejamos sua definição e como obtê-la. Observe na tela. X é a raiz da função c e somente c, y, que é igual a f de x, é igual a zero. Para obtermos esse x que anula a função, basta resolver a equação ax mais b igual a zero. Passando o b para o segundo membro, temos ax igual a menos b, e dividindo por a, x igual a menos b sobre a, que é a raiz da função afim. Graficamente, ela representa o ponto onde a reta encontra o eixo x. Vejamos um exercício de aplicação. Observe na tela. O gráfico a seguir mostra o nível de poluição em uma cidade. Qual a função capaz de descrever tal estudo? Qual o nível inicial de poluição? Qual será o nível de poluição após 7 horas do início do levantamento, caso se mantenha essa função? Observando o gráfico, percebemos tratar-se de uma reta. Assim, chamando de y o nível de poluição e de x o tempo, temos uma função de primeiro grau, portanto, y igual a x mais b. Do gráfico, obtemos o valor de b
20 partes por milhão, 20 ppm, que é o coeficiente linear. Assim, podemos escrever que y é igual a ax mais 20. Voltando ao gráfico, notamos que para x igual a 5, no instante de tempo 5 horas, temos o nível de poluição 80. Substituindo na função, 80 é igual a vezes 5 mais 20, 80 menos 20 é igual a vezes 5, 60 é igual a vezes 5, transpondo os dois membros, a vezes 5 é igual a 60, e, portanto, a é igual a 12, a que representa o coeficiente angular, descreve a inclinação da reta. Assim, a função fica y igual a 12x mais 20. O item B pede o nível inicial da poluição, e esse nível é o 20 ppm. Já no item C, qual o nível de poluição se x for 7 e, obviamente, se for mantida essa função. Substituindo na função, nós temos que y é igual a 12 vezes 7 mais 20, 84 mais 20, e, portanto, y é igual a 104 ppm, que será o nível de poluição após 7 horas. Função quadrática ou de segundo grau. Vejamos sua definição. Observe na tela. F de R em R é uma função de segundo grau se a cada x associa o elemento ax² mais bx mais c, com a real diferente de zero. Graficamente, temos uma parábola. A indica se a parábola tem a concavidade para cima ou para baixo. A positivo, concavidade para cima, está feliz. A negativo, concavidade para baixo, está triste. Já o coeficiente C indica onde a parábola encontra o eixo vertical. Como obter as raízes da função quadrática, isto é, como obter os valores que anulam a função? Podemos usar a fórmula descrita por Bhaskara. Veja o quadro. Sendo ax² mais bx mais c igual a zero, x é dado por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta, o discriminante, é igual a b² menos 4ac. A existência de raízes reais está condicionada ao delta, o discriminante. Para delta maior que zero, temos duas raízes reais distintas, menos b menos raiz de delta sobre 2a e menos b mais raiz de delta sobre 2a. Para delta igual a zero, temos duas raízes reais iguais a menos b sobre 2a. Já para o caso de delta menor que zero, não existem raízes reais. Como graficamente as raízes indicam onde a parábola encontra o eixo x, observe na figura. No caso de delta maior que zero, a parábola cruza o eixo x em dois pontos. Já nos casos de delta igual a zero, a parábola tangencia o eixo x. E para os casos de delta negativo, a parábola não encontra o eixo x. Vejamos uma questão de aplicação. A velocidade do sangue no interior de uma artéria é dada em milímetros por segundo pela função V de R igual a 640 menos 10R ao quadrado, onde R é a distância de um ponto ao centro da artéria. Dado que o raio da artéria é 8 milímetros, pede-se, item A, o gráfico de V de R para R de 0 a 8. Item B, a velocidade do sangue no centro da artéria. Item C, a velocidade do sangue junto à parede da artéria. A função que descreve a velocidade do sangue na artéria, em função do raio da artéria, está na tela. V de R é igual a 640 menos 10R ao quadrado para R de 0 a 8, 8, que é o raio da artéria. Bem, para 0 temos V de 0 igual a 640 menos 10 0 ao quadrado, o que dá 640. Portanto, V de 0 é igual a 640. Para R igual a 8, V de 8 é igual a 640 menos 10 vezes 8 ao quadrado, o que dá 640 menos 10 vezes 64, 640 menos 640, o que resulta em V de 8 igual a 0. Com
Com essas duas informações, de v de 0 e v de 8, podemos construir o gráfico que é representado por uma parábola com a concavidade para baixo, uma vez que a função é de segundo grau e o coeficiente que acompanha a r ao quadrado, menos 10, é negativo. Portanto, a concavidade, a boquinha, deve estar para baixo. Bem, assinalando os pontos 0 e 640, 8 e 0, traçamos este arco de parábola. O item B do exercício quer saber qual é a velocidade no centro da artéria. A velocidade no centro da artéria é aquela dada para raio valendo 0, ou seja, V de 0, e que nós já havíamos calculado, 640 milímetros por segundo. E, bastante interessante, o item C, ele quer a velocidade junto à artéria. Quer dizer, quanto mais afastado do centro, vai diminuindo a velocidade do sangue. Observe que a velocidade junto à artéria nós também já havíamos calculado, é V de 8, e o valor encontrado foi 0. Hoje você teve um primeiro contato com as funções de primeiro e segundo graus, os processos de obtenção de suas raízes e alguns exercícios de aplicação. Como você pode perceber, não só na matemática, mas o conceito de funções é aplicado na física e também em outras áreas que a gente não citou hoje. Ok? Pratique bastante e bons estudos. Na representação de um fenômeno, podemos usar descrições, tabelas, equações matemáticas e gráficos. Sem dúvida, os gráficos apresentam grande vantagem em relação às demais formas. É mais fácil visualizar crescimentos, decréscimos, através de gráficos, do que em leis matemáticas ou em tabelas. No estudo das desigualdades, que iniciaremos hoje, é fundamental o uso de gráficos. Vejamos os tópicos da aula. Para as funções de primeiro e segundo graus, veremos estudo de sinais, sistemas de inequações, inequações produto e quociente. Para que valores de x uma função é menor do que zero? Para que valores de x uma função é maior do que zero? Resolver esse problema significa estudar os sinais da função. Observe na tela. X igual a menos b sobre a é a raiz da função f de x igual a ax mais b, isto é, o valor de x que anula a função. Sendo crescente, o que ocorre para a maior do que zero, à esquerda da raiz a função é negativa e à direita é positiva. Sendo decrescente, o que ocorre para a menor do que zero, à esquerda da raiz a função é positiva e à direita é negativa. Assim, genericamente, temos que, à esquerda da raiz, a função tem sinal contrário de A, e à direita, a função tem o mesmo sinal de A. Contudo, podemos obter as soluções dessas inequações de primeiro grau usando as propriedades de desigualdade. Observe na tela. Para que valores de x a função f de x igual a 4 menos 2x é positiva? F de x é positiva, então f de x é maior que zero. Assim, 4 menos 2x é maior que zero. Subtraindo 4 dos dois membros, temos que menos 2x é maior que menos 4. Multiplicando os dois membros por menos 1 e lembrando das propriedades de desigualdade, temos que 2x é menor do que 4. Observe que houve uma inversão no sentido da desigualdade, já que multiplicamos por um negativo. Dividindo os dois membros por 2, resulta x menor que 2. E o conjunto de solução desta desigualdade é formado por todo x real, tal que x é menor do que 2. Vejamos a resolução desta mesma questão através do estudo de sinais. Observe na tela. Primeiro, obtemos a raiz, o valor que anula a função. 4 menos 2x igual a 0, subtraindo 4 dos dois lados. Menos 2x igual a menos 4. Multiplicando os dois membros por menos 1, 2x igual a 4,
E dividindo os dois membros por 2, temos que x igual a 2. A igual a menos 2, menor que zero. Portanto, à esquerda da raiz, a função é positiva. À direita da raiz, a função é negativa, já que temos uma função decrescente. O conjunto de solução, neste caso, é formado por todo x real, tal que x é menor do que 2, que é exatamente o trecho onde a função é positiva. Para que valores de x, uma função de segundo grau é menor do que zero? Para que valores de x, ela é maior do que zero? Resolver essas questões significa estudar o sinal da função para cada x pertencente ao seu domínio. Observe a figura. Nos casos de delta maior do que zero, a parábola cruza o eixo x em 2 pontos. O sinal da função é contrário ao de A entre as raízes e é o mesmo de A fora do intervalo das raízes. Para o caso de delta igual a zero, a parábola intercepta o eixo x em apenas um ponto. A função tem o mesmo sinal de A antes e depois da raiz. Para o caso de delta negativo, a função tem o mesmo sinal de A para qualquer x. Vejamos alguns exercícios de aplicação desses conceitos. Resolver o sistema x² menos 6x mais 5 menor ou igual a zero, 2x menos 4 maior que zero. x² menos 6x mais 5 deve ser menor ou igual a zero. Observe na tela. Primeiro, vamos determinar as suas raízes. Para isso, o cálculo do discriminante, b² menos 4ac. Substituindo os valores de a, b e c, menos 6² menos 4 vezes 1 vezes 5. 36 menos 20, que resulta 16. Por ser maior que zero, mostra a existência de raízes distintas. Pela fórmula de Bhaskara, temos que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e substituindo os valores, menos 6, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1, o que resulta 6 mais ou menos 4 sobre 2. Temos duas raízes, 6 menos 4 sobre 2, 2 sobre 2, 1, e 6 mais 4 sobre 2, 10 sobre 2, 5. Representando as raízes numa reta real, e como A igual a 1 maior que zero, a parábola que representa essa função de segundo grau tem concavidade para cima e, portanto, entre as raízes, a função é negativa. Fora das raízes, positiva. x² menos 6x mais 5 deve ser menor ou igual a zero. Onde isso ocorre? Entre as raízes, onde a função é negativa, inclusive o 1, inclusive o 5. Portanto, a primeira inequação tem como conjunto de solução o conjunto formado por todo x real, tal que x está entre 1 e 5, inclusive o 1, inclusive o 5. Vamos analisar agora a outra desigualdade, que é uma desigualdade do primeiro grau. 2x menos 4 maior do que zero. Somando 4 aos dois membros, temos que 2x é maior do que 4. Dividindo os dois membros por 2, resulta x maior do que 2. E o conjunto de solução para esta inequação de primeiro grau é formado por todo x real, tal que x é maior do que 2. Bem, o exercício pede que você faça a intersecção, resolva o sistema, formado por esses dois conjuntos, que agora estão representados pelos conjuntos S1 e S2. Representando graficamente esses conjuntos, S1 e S2, na terceira reta, faremos a intersecção. Vamos ver o que existe em comum entre esses dois conjuntos de solução. Como você pode perceber, o que há em comum são os valores entre 2 e 5, inclusive o 5, exclusive o 2. E o conjunto de solução, portanto, é formado por todo x real, tal que x está entre 2, exclusive, e 5, inclusive. Vejamos mais uma questão de aplicação
conhecida como inequação quociente. Observe na tela. Resolver em R, x² menos 6x mais 5 sobre x menos 3, que deve ser menor ou igual a zero. Chamando de f de x, a função x² menos 6x mais 5, temos do exercício anterior que as suas raízes são iguais a 1 e 5, entre as raízes a função é negativa e fora das raízes a função é positiva. Chamando de g de x a função que aparece no denominador, x menos 3, vamos calcular inicialmente a sua raiz. X menos 3 é igual a zero, então x igual a 3. Representando no eixo real esse valor, e como temos uma função de primeiro grau, com coeficiente 1 acompanhando x, trata-se de uma função de primeiro grau crescente. Portanto, negativa à esquerda da raiz e positiva à direita da raiz. O que nos interessa é determinar onde o quociente das duas funções estudadas é menor ou igual a zero, onde esse quociente é negativo ou nulo. Para isso, é construído um diagrama conhecido como diagrama quociente. Vamos representar num primeiro espaço os sinais da função f de x, que é negativa entre 1 e 5 e positiva fora desse intervalo. Já a função g de x, como vimos anteriormente, é negativa à esquerda do 3 e positiva à direita do 3. Bem, pela regra de sinais, podemos concluir os sinais da função quociente, f de x sobre g de x. À esquerda do 1, o que nós temos? Mais com menos, menos. Entre 1 e 3, menos com menos, dá mais. Entre 3 e 5, menos com mais, obtém-se menos. E à direita do 5, mais com mais, obtemos o mais. Como se quer o que é menor ou igual a zero, vamos pegar onde tem menos. Portanto, à esquerda do 1, menor do que 1, inclusive o 1, e no intervalo entre 3 e 5, exclusive o 3, inclusive o 5. Por que excluir o 3? Porque nós temos um quociente e você sabe, não se divide por zero, portanto, condição de existência, o x não pode ser 3. Assim, o conjunto de solução é formado por todo x real, tal que x é menor ou igual a 1 ou entre 3 e 5, inclusive o 5. Como a regra de sinais para o produto é a mesma que para o quociente, exercícios envolvendo o produto de funções resolve-se de maneira semelhante à que fizemos para o quociente. Bons estudos e até a próxima! Quando o jogador chuta a bola na direção do campo adversário, a trajetória descrita durante a subida é semelhante à trajetória descrita durante a descida, tendo o eixo de simetria que passa pelo seu ponto mais alto. Essa trajetória é uma parábola. Vejamos os tópicos da aula de hoje: a obtenção do vértice da parábola e a obtenção da imagem da função quadrática. Representação gráfica da função de segundo grau. A parábola possui um eixo de simetria paralelo ao eixo y. Observe a imagem. O trecho à direita desse eixo é simétrico do trecho à esquerda. O ponto de encontro entre esse eixo e a parábola é chamado de vértice. As coordenadas do vértice são menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Observe nesse gráfico que, devido à simetria da parábola, o vértice é ponto médio entre as raízes. Dependendo da concavidade da parábola, o vértice pode ser um ponto de máximo ou de mínimo. Vejamos a tela. Nos casos de parábola com concavidade para baixo, como a descrita pela bola de futebol, o vértice é chamado ponto de máximo, por ser o maior valor que a função assume, a altura máxima da bola. A imagem da função
é o conjunto formado por todo o y real, tal que y é menor ou igual ao vértice. Bom, para parábolas com a concavidade para cima, o vértice é chamado de ponto de mínimo, por ser o menor valor que a função assume. A imagem da função é o conjunto formado por todo o y real, tal que y é maior ou igual ao y do vértice. Muitos alunos nos perguntam, para que eu preciso saber calcular o vértice de uma parábola? Onde se aplica isso na prática? Eu gostaria de responder essas intrigantes perguntas através de alguns exercícios. Vamos ao primeiro. O salto dado por um golfinho descreve uma trajetória parabólica representada pela função y igual a x menos meio x quadrado, com x e y em metros. Qual a altura máxima atingida pelo golfinho? Se y é igual a ax quadrado mais bx mais c, então o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. No exercício, y é igual a x menos meio x quadrado. Portanto, o x do vértice vai ser igual a menos 1 sobre 2 vezes menos meio, já que o a, nesse caso, é menos meio e o b vale 1. Portanto, o x do vértice é menos 1 sobre menos 1, o que resulta um x do vértice igual a 1 metro. Com o x do vértice, podemos calcular o y do vértice, substituindo esse valor na função. O y do vértice, portanto, é igual a 1 menos meio vezes 1 ao quadrado. 1 menos meio, o que resulta meio metro. Assim, você pôde obter a altura máxima atingida pelo golfinho, meio metro. Repare que ele subiu durante esse tempo que ele levou para subir, para ganhar esse meio metro, ele se deslocou de 1 metro na horizontal. Obviamente, durante a descida, vai se deslocar mais 1 metro, dando um total, o salto do golfinho, de 2 metros. Vamos a mais uma questão. Um criador resolve, com 20 metros de tela, construir um cercado para seus animais. De todos os retângulos possíveis, o criador quer determinar aquele de maior área. Que dimensões deverá ter esse retângulo? Bem, chamando de x e de y os lados do retângulo, a área é dada pelo produto xy. E o perímetro, soma dos lados, nesse caso é o tamanho da tela, vale 20. O perímetro 2x mais 2y vale 20. Portanto, x mais y vale 10. E podemos dizer que o y é igual a 10 menos x. Substituindo esse y na expressão da área, temos que a área é dada por x multiplicada por 10 menos x, uma função de segundo grau. Neste exercício, vamos partir por uma solução gráfica, diferente do primeiro, em que usamos a fórmula menos b sobre 2a. Para uma solução gráfica, vamos calcular inicialmente as raízes, igualando a função a zero. Bem, para que um produto dê zero, você sabe, pelo menos um dos fatores deve ser zero. Assim, ou o x é zero ou o x é 10. Se você multiplicar x por menos x, vai ter um resultado negativo. Isso significa que a parábola tem a concavidade para baixo. Representando esta parábola, vamos perceber que o x do vértice, já que a parábola é uma figura que tem simetria em relação ao vértice, está bem no meio do 0 e do 10. Portanto, o x do vértice vale 5. Já temos, portanto, uma das dimensões do retângulo. Como obter a outra? Vamos voltar à lei. Y igual a 10 menos x. Y do vértice vai ser igual a 10 menos o x do vértice. 5 foi o valor encontrado. Assim, o y do vértice vai ser 5. Bem, o que a gente pode concluir? Podemos concluir, então, que o retângulo tem que ter dimensões iguais a 5. Portanto, trata-se de um quadrado. Se você quer oferecer a maior área para os animais, o retângulo que você deve fazer, na verdade, é um quadrado. Vamos a mais uma questão de aplicação. Observe na tela. O lucro mensal em reais de uma empresa, pela venda de X máquinas, é dada por L de X, L o lucro, igual a 100 multiplicado por X menos 40 multiplicado por 100 menos X.
Que quantidade deve vender essa empresa por mês para obter lucro máximo? E qual é o valor desse lucro? Mais uma vez, vamos adotar a solução gráfica. Para isso, inicia-se o cálculo através das raízes. Quando que um produto é zero? Quando pelo menos um dos fatores é zero. Portanto, ou x menos 40 vale zero, ou 100 menos x equivale zero. Para isso, ou x é 40 ou x é 100. Mais uma vez, observe que se você multiplicar x por menos x, vai obter uma parábola com a concavidade para baixo, já que o x ao quadrado fica acompanhado de um termo negativo. Representando essa parábola, notamos que o x do vértice é valor compreendido entre 40 e 100. Fazendo-se a média, temos 70. Portanto, essa empresa deve vender 70 máquinas para obter o lucro máximo. Como obter o valor desse lucro? Que é a segunda pergunta do exercício. Basta substituir na função que você tem. L para 70 máquinas, o lucro para 70 máquinas, vai ficar igual a 100 que multiplica 70 menos 40, que multiplica 100 menos 70. Ou seja, 100 multiplicado por 30 vezes 30, que dá 90 mil reais. Bom, você pode observar que algumas empresas têm o seu lucro descrito por uma função quadrática. Nesse caso, essa empresa deve vender 70 máquinas para obter o seu maior lucro. Vamos a mais um exercício. Uma pérola é enfiada em um arame fino com o formato da parábola y igual a x² menos 4. Deixa-se a pérola deslizar até chegar em seu ponto mais baixo. Quais as coordenadas desse ponto? Bem, embora a função está na sua forma geral, que é a forma ax² mais bx mais c, ainda assim vamos continuar adotando a resolução gráfica. Primeiro calculamos as raízes, x² menos 4 igual a zero, igualamos a função a zero, resulta x² igual a 4, x² igual a mais ou menos a raiz de 4, x igual a mais ou menos 2. Nesse caso, diferente dos anteriores, a parábola tem concavidade para cima, porque o termo x² está acompanhado de um número positivo, 1. Representando, fazendo o gráfico da função, note que a parábola, por ser uma figura que apresenta simetria, tem o x do vértice igual a zero. Com o x do vértice, como é que você obtém o y do vértice? Basta substituir na função. O y do vértice, portanto, ficará igual a o x do vértice ao quadrado menos 4, 0 ao quadrado menos 4, menos 4. E o vértice, onde a pérola parou, tem coordenadas 0 e menos 4. Bem, eu espero que você esteja conseguindo fixar esses conceitos que são bastante importantes e que são muito cobrados nos vestibulares. Vamos ainda a mais um exercício. Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação h de t, h é a altura, igual a menos 2t² mais 8t, em que t é o tempo em segundos, a altura dada em metros. Determine, após o chute, o instante em que a bola retornará ao solo. Determine também, isso já é o item B, a altura máxima atingida pela bola. Bem, a bola retorna ao solo significa que a sua altura vale 0. Portanto, vamos igualar a função a zero. Menos 2t² mais 8t igual a zero. E nesse caso, você pode colocar o 2t em evidência. Não é necessário usar a fórmula de Bhaskara. Colocando 2t em evidência, ficamos com 2t multiplicado por menos t mais 4 igual a zero. Mais uma vez, um produto dando zero, se um dos fatores for zero. Assim, o t ou vale zero, que aliás é o instante do chute, a altura é zero, ou o menos t mais 4 vale zero, o que resulta em t igual a 4. Essa bola retorna ao solo após o chute 4 segundos. Após 4 segundos. Bem, agora no item B, nós precisamos calcular a altura máxima atingida pela bola. Vimos no item A que ela demora 4 segundos no ar. Construindo o gráfico da função,
que é uma função de segundo grau, e graficamente é uma parábola com a concavidade para baixo, porque o termo que acompanha até o quadrado, neste caso é negativo, vale menos 2, vamos obter o x, no caso o t do vértice. É valor compreendido entre 0 e 4, é valor médio entre 0 e 4. Portanto, o t do vértice, o instante de tempo onde a bola está no seu ponto mais alto, vale 2 segundos. Se você quer a altura relativa a 2 segundos, vamos substituir na função. h de 2, portanto, é igual a menos 2 que multiplica 2 ao quadrado, mais 8 vezes 2. h de 2 é menos 2 que multiplica 4, mais 16. h de 2 é igual a menos 8 mais 16, o resultado, 8 metros. Portanto, a bola vai atingir o seu ponto mais alto em 8 metros. Ok? Como você pode ver, através dos exercícios, tivemos alguns exemplos de aplicação da função quadrática e do vértice, o ponto de máximo ou de mínimo da função. Bons estudos e até a próxima!